No Salmo 127, encontramos uma mensagem profunda que nos lembra que nossos esforços, sonhos e conquistas só ganham significado real quando são guiados pelo Senhor. Este salmo nos ensina a confiar totalmente em Deus, entregando a Ele nossos planos, sabendo que Ele é quem guarda nossas casas, fortalece nossas vidas e dá propósito a tudo o que fazemos. Mas essa não é apenas uma leitura qualquer, é uma experiência transformadora, capaz de mudar a forma como encaramos cada novo amanhecer. Neste vídeo, convido você a se juntar a mim em uma reflexão profunda e emocionante. Cada palavra do Salmo 127 é um lembrete do amor constante de Deus por nós e como a sua presença pode preencher nosso dia com paz, propósito e força. Não perca nenhum detalhe dessa mensagem. Já deixe seu like e acompanhe até o final, porque tenho certeza de que Deus tocará seu coração, trazendo renovação e esperança para a sua vida. E sabe por que é tão importante assistir a esse conteúdo por completo? Porque cada ensinamento é como uma peça de um quebra-cabeça, que ao final revela a imagem completa do cuidado e das bênçãos de Deus em sua vida. Mais que isso, é uma oportunidade de fortalecer sua fé, alimentar sua alma e começar o dia com confiança, sabendo que o Senhor é quem nos guia. Vamos juntos explorar essa mensagem e sentir o poder transformador da Palavra de Deus. Este momento é seu, é nosso, e é para a glória de Deus. Amém. Deus sempre teve um plano perfeito para as nossas vidas. Em Jeremias 29:11, Deus declara: "Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança." Esse versículo é uma clara demonstração do cuidado e da intenção de Deus para cada um de nós. Ele não apenas sonhou conosco antes de nossa existência, mas também deseja que nossos sonhos sejam alinhados com seus propósitos eternos. Porém, muitas vezes, nossos próprios desejos podem entrar em conflito com o que Deus planejou para nós. A boa notícia é que, ao buscarmos a Deus com sinceridade e entregarmos nossas vontades a Ele, podemos ter a certeza de que Ele transforma os desejos do nosso coração, tornando-os mais semelhantes ao seu plano perfeito. Quando alinhamos nossos sonhos à vontade de Deus, passamos a viver de maneira mais plena e realizada. A Bíblia nos ensina que, se buscarmos primeiro o reino de Deus, Ele nos acrescentará tudo o que precisamos. Mateus 6,33. Isso significa que, ao colocar os planos de Deus em primeiro lugar, Ele se encarregará de realizar nossos sonhos de uma forma que nos surpreenderá. Sonhar é um presente de Deus, mas é importante lembrar que sonhos não se realizam sem um propósito. Eles existem para nos guiar em direção à plenitude que Deus planejou para nós. Isso não significa que sempre será fácil, mas ao confiarmos em sua direção, sabemos que Ele nunca nos deixará sozinhos. Ele nos capacita a realizar aquilo que parece impossível aos olhos humanos. Deus nos ensina por meio de sua palavra que a confiança nele é o que libera os sonhos mais impossíveis. Em Provérbios 3, 5, 6, a Bíblia diz: "Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas." Isso nos mostra que, quando confiamos em Deus de todo o coração, Ele nos guia por caminhos que muitas vezes não podemos compreender com a nossa própria razão. No entanto, é essa confiança que abre portas para aquilo que parecia ser inalcançável. Confiança plena em Deus significa deixar de lado as inseguranças e medos que muitas vezes nos limitam. Significa acreditar que Ele tem o controle de todas as coisas, mesmo quando não vemos resultados imediatos. A Bíblia nos ensina que, para realizar os nossos sonhos, devemos dar o primeiro passo, mesmo quando o caminho parece incerto. Deus está ao nosso lado, orientando-nos a cada passo. Em 2 Coríntios 5:7 lemos: "Porque andamos por fé e não por vista."
Isso nos ensina a viver confiantes naquilo que Deus tem para nós, mesmo quando não podemos ver com os olhos físicos o que Ele está preparando. Por isso, cada vez que você se deparar com um desafio, lembre-se de que Deus é maior do que qualquer dificuldade. Ele é o Deus do impossível, e Ele já preparou o caminho para os sonhos mais grandiosos que você tem em seu coração. Muitas vezes pensamos que nossos sonhos são grandes, mas a verdade é que os planos de Deus para nós são ainda maiores. Em Efésios 3:20, encontramos a seguinte promessa: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder que em nós opera. Deus não está limitado pela nossa visão humana. Ele tem a capacidade de fazer muito mais do que podemos imaginar. Porém, muitas vezes a nossa tendência é pedir o que achamos ser o melhor para nossas vidas, sem entender a grandiosidade do que Deus realmente tem para nós. O versículo nos lembra que Deus tem o poder de nos surpreender e de nos dar muito mais do que imaginamos. Quando nos entregamos aos planos de Deus, Ele nos leva a lugares que jamais poderíamos alcançar por conta própria. E isso é algo maravilhoso. Nossos sonhos não precisam ser limitados à nossa visão ou ao que consideramos possível. Quando confiamos em Deus, Ele nos conduz a um futuro glorioso que vai além das nossas expectativas. Portanto, ao invés de ficarmos limitados pelas nossas próprias percepções, devemos entregar nossos sonhos a Deus e confiar que Ele nos levará a lugares ainda maiores do que podemos imaginar. O que Deus tem para nós é muito mais profundo e duradouro do que qualquer coisa que o mundo possa oferecer. A fé e a persistência são essenciais quando se trata de alcançar os nossos sonhos. Em Hebreus 10:36, a Bíblia nos adverte: porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Deus não nos promete um caminho sem obstáculos, mas Ele nos garante que, ao perseverarmos, veremos sua fidelidade em ação. A fé não é apenas acreditar que Deus pode realizar nossos sonhos, mas confiar que Ele o fará no momento certo, segundo a sua vontade. Às vezes, a jornada para alcançar nossos sonhos pode ser longa e cheia de desafios, mas a persistência é o que nos mantém firmes. Em Romanos 12:12, a Bíblia nos instrui a ser alegres na esperança, pacientes na tribulação, perseverantes na oração. Essa perseverança nos ajuda a enfrentar cada desafio com a confiança de que, no final, Deus cumprirá suas promessas. Em vez de desanimar nos momentos difíceis, devemos olhar para as dificuldades como oportunidades de crescimento espiritual. Assim, o segredo para realizar nossos sonhos é continuar caminhando, mesmo quando o caminho parecer difícil. Cada passo dado em fé nos aproxima mais da realização daquilo que Deus tem preparado para nós. Muitas vezes, ao longo da vida, enfrentamos decepções que podem nos fazer perder a esperança de que nossos sonhos se tornarão realidade. Mas, como nos lembra Isaías 40:31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Deus é especialista em restaurar os nossos sonhos, renovando nossas forças e nos capacitando a continuar a jornada. A restauração que Deus nos oferece não é apenas a cura de nossas feridas emocionais, mas uma renovação completa do nosso espírito e dos nossos desejos. Quando nos rendemos a Ele, Ele toma nossos sonhos quebrados e os transforma, trazendo um novo propósito. Não importa quantas vezes você tenha sentido que seus sonhos foram frustrados, porque Deus tem o poder de renovar aquilo que você pensou estar perdido. Se você perdeu a esperança de que algo que Deus colocou em seu coração possa se realizar, lembre-se de que Ele pode restaurar seus sonhos e fazer com que floresçam novamente. Deixe Deus renovar sua visão e sua força para continuar acreditando no que Ele tem para a sua vida. Deus não só guia nossos passos,
mas também abre portas para nós. Em Apocalipse 3:8, a palavra de Deus nos assegura: Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Quando estamos no caminho de Deus, Ele abre portas que nos conduzem aos nossos sonhos. Essas portas podem surgir de maneiras inesperadas, mas é importante reconhecê-las e caminhar por elas com fé. Muitas vezes, as portas que Deus abre para nós não são aquelas que imaginávamos. Elas podem parecer diferentes do que esperávamos, mas são essas portas que levam a novos começos e novas oportunidades. Em vez de nos preocuparmos com o que não temos ou com o que perdemos, devemos focar nas portas que Deus está abrindo diante de nós, sabendo que Ele está nos conduzindo para um futuro glorioso. Deus é um Deus que faz milagres, e Ele pode abrir portas que ninguém mais pode abrir. Basta confiar nele e estar atento às oportunidades que Ele coloca em nosso caminho. A Bíblia nos ensina que Deus tem um tempo perfeito para cada um de nós. Em Eclesiastes 3:11 está escrito: Tudo fez formoso a seu tempo. Também pôs no coração do homem o desejo da eternidade, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Deus não age de acordo com os nossos prazos, mas com o tempo perfeito dele. Às vezes, nos sentimos impacientes quando os nossos sonhos não se realizam rapidamente. Mas devemos confiar que Deus está trabalhando em nosso favor, mesmo quando não vemos o que Ele está fazendo. Esperar no Senhor não é passividade, mas uma posição de confiança e fé. Quando esperamos, estamos permitindo que Deus nos prepare para receber aquilo que Ele tem para nós. Não é sobre a espera em si, mas sobre o que Deus está fazendo conosco enquanto esperamos. Por isso, ao enfrentar a espera, lembre-se de que o tempo de Deus é perfeito. Sua paciência será recompensada com algo grandioso. Em Romanos 8:28, a Bíblia nos diz: Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Os desafios que enfrentamos em nossas vidas não são o fim dos nossos sonhos, mas fazem parte do processo de Deus para nos moldar e fortalecer nossa fé. Cada dificuldade é uma oportunidade para crescermos e aprendermos mais sobre o caráter de Deus. Quando passamos por desafios, é importante lembrar que eles não têm o poder de destruir os nossos sonhos. Pelo contrário, eles podem servir para nos preparar para o que Deus está prestes a fazer em nossas vidas. Como o ouro é refinado pelo fogo, também somos aperfeiçoados pelas dificuldades, e é através delas que nossos sonhos se tornam mais claros e mais fortes. Muitas vezes passamos por momentos em que sentimos que nossas vidas estão fora de controle, que as situações estão desmoronando e que não conseguimos mais enxergar uma saída. Nessas horas de incerteza, é fácil nos deixarmos consumir pelo medo e pela ansiedade. Porém, a palavra de Deus nos lembra de algo crucial. Ele está no controle, mesmo quando não conseguimos entender o que está acontecendo. Em Romanos 8:31, a Bíblia nos diz: Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esses momentos difíceis não significam que Deus nos abandonou, mas que Ele está trabalhando nos bastidores para algo maior, algo que talvez ainda não possamos enxergar. Deus conhece os nossos corações, os nossos anseios, e sabe exatamente o que precisamos, até quando isso nos parece incompreensível. Ele nunca perde o controle, e nada acontece sem a sua permissão. Quando entregamos nossas preocupações nas mãos dele, podemos confiar que ele está guiando nossos passos e que, ao final, tudo cooperará para o nosso bem. Romanos 8:28. Em qualquer jornada, é natural encontrarmos obstáculos, dificuldades e momentos de dúvida. Pode ser desafiador manter a fé quando os ventos parecem contrários e o caminho parece mais árduo do que imaginamos. No entanto, Deus é fiel
E a sua fidelidade nunca falha. A palavra de Deus nos assegura: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. 1 Coríntios 1:9. Isso significa que, independentemente das circunstâncias, Deus estará ao nosso lado, nos sustentando, nos fortalecendo e cumprindo suas promessas em nossas vidas. Sua fidelidade não é dependente de nossas obras ou de nossa compreensão, mas do seu caráter imutável. Mesmo que a estrada seja longa e difícil, podemos ter certeza de que Ele está nos acompanhando a cada passo, nos guiando em direção ao seu plano perfeito. Sua fidelidade é nossa âncora, e em qualquer estação da vida, Ele jamais nos abandonará. Deus tem sonhos maravilhosos para cada um de nós, mas muitas vezes os vemos apenas de longe, como um farol distante. Isso ocorre porque, antes de alcançarmos esses sonhos, Deus nos prepara para viver aquilo que Ele tem reservado. A preparação muitas vezes envolve testes, paciência e perseverança. Em Tiago 1:4, aprendemos: mas tenha a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Deus usa cada momento de espera para nos moldar, para nos capacitar e para nos ensinar a confiar nele, de forma mais profunda. A preparação é tão importante quanto a realização do sonho em si, porque ela nos prepara para a responsabilidade que vem com a bênção. Assim, enquanto aguardamos pela manifestação dos sonhos de Deus, lembremos que Ele está nos preparando para ser tudo o que precisamos ser para vivê-los da melhor forma. Cada dia de espera é um passo mais próximo daquilo que Ele planejou para nós. Nos momentos de dificuldade, é comum sentirmos que o futuro está sombrio e incerto. Mas, como cristãos, nossa esperança não está limitada ao que vemos ou sentimos aqui e agora. Em 1 Pedro 1:3, somos lembrados de que: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nossa esperança em Cristo é a garantia de que, independentemente das adversidades que enfrentamos, Deus nos reserva um futuro glorioso. A morte e a ressurreição de Jesus Cristo nos proporcionam uma esperança que vai além das circunstâncias terrenas. Esse futuro é eterno e inabalável, e é por meio dessa esperança que podemos resistir às provações atuais com fé e confiança. Mesmo quando os nossos sonhos parecem distantes, ou as promessas de Deus parecem não se realizar no tempo que esperamos, temos a certeza de que um futuro glorioso nos aguarda. Um futuro em que todas as lágrimas serão enxugadas e todas as coisas serão restauradas. Muitas vezes, buscamos controlar nossa própria jornada, tentar forçar os nossos planos para que se realizem, mas a verdadeira paz e realização só vem quando entregamos tudo a Deus. Em Provérbios 16:3, somos instruídos: confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Isso significa que quando decidimos confiar completamente em Deus e nos rendemos aos seus planos, Ele começa a alinhar nossos desejos com a sua vontade. Isso não significa que não teremos desafios, mas que ao nos entregarmos completamente a Ele, passamos a caminhar na direção certa, em sintonia com o seu propósito. Quando nos rendemos, nossa jornada se torna mais leve e nossa visão se amplia, pois passamos a ver além de nossas limitações e entendemos que Deus está trabalhando em nós e por meio de nós, de formas que não podemos compreender completamente. Rendir-se ao plano de Deus não é uma perda, mas uma vitória, pois Ele sabe o que é melhor para nós e está nos conduzindo a algo muito maior do que poderíamos imaginar. Deus tem um plano perfeito para cada um de nós, um plano que é mais grandioso do que qualquer coisa que possamos imaginar. Em Isaías 55:9, Deus nos lembra de sua soberania, dizendo: porque assim como os céus são mais altos do que a terra,
Assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus vê o quadro completo da nossa vida e sabe exatamente o que precisamos em cada estação. Às vezes, os caminhos de Deus podem parecer diferentes dos nossos, mas Ele nos assegura que seus caminhos são sempre melhores. O plano perfeito de Deus para a sua vida não depende dos seus erros ou falhas, mas de sua graça e misericórdia. Ele é capaz de transformar nossas dificuldades em oportunidades e nossas perdas em vitórias. Portanto, ao confiar no plano de Deus, podemos viver com a certeza de que Ele nos guiará para o melhor lugar possível, o lugar onde Ele será glorificado e onde encontraremos realização plena. Senhor, diante de Ti eu coloco todos os meus sonhos, anseios e projetos. Reconheço que Tu és o Deus que tem o controle de tudo e que sem Ti nada sou. Entrego meus sonhos nas Tuas mãos, sabendo que Tu és capaz de fazer o impossível acontecer. Confio em Teu tempo perfeito e no Teu plano maravilhoso para a minha vida. Sei que Tu me amas profundamente e que, por isso, tens preparado algo grandioso para mim. Acredito que mesmo quando as circunstâncias parecem difíceis, Tu estás trabalhando para o meu bem e para a realização dos Teus propósitos. Hoje, me rendo aos Teus planos, Senhor, e peço que me conduzas por caminhos de paz, sabedoria e graça. Que minha vida seja um testemunho da Tua bondade e do Teu poder. Em nome de Jesus, amém. Se este vídeo tem abençoado a sua vida, convido você a se inscrever no canal e fazer parte dessa jornada de fé e transformação. Ao se inscrever, você nos ajuda a alcançar mais pessoas e espalhar esperança. Não se esqueça de ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo. Que Deus abençoe sua vida.